Entrevista do dia. Bom, a entrevistada de hoje é a prefeita de Iguaçu, Vera Costa, que veio falar sobre alguns assuntos, principalmente sobre esse prêmio Sebrae Empreendedor e também sobre alguns assuntos aí de importância. Vera, eu queria te dar um bom dia nesse 2 de maio. É bom te receber mais uma vez aqui no Jornal Sul Capixaba. Bom dia, Andressa. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, povo de Iguaçuí. Para a gente também é um prazer estar aqui, ainda mais com um assunto, né, como este, prefeito empreendedor. Desde quando eu assumi o mandato, que nós estivemos aí numa palestra do Sebrae, onde o prefeito de Três Rios estava presente e falou sobre o prefeito empreendedor, sobre esse prêmio. Nós, né, eu vim para Iguaçuí e falei com toda a nossa administração que esse prêmio seria importante para nós e que nós iríamos concorrer a esse prêmio. Mas, né, graças a Deus, conseguimos aí o prêmio Prefeito Empreendedor. Vera, antes da gente entrar nesse assunto, só para a gente dar continuidade assim, ao jornal que a gente tem falado esses dias, eu queria te tocar primeiro nessa questão da polêmica, né? Que já está na sua mesa, né? O projeto que revisa em 7% o salário de todos os agentes políticos, né? Isso engloba o seu salário, do vice, dos vereadores, dos secretários. E a Câmara já mandou esse projeto para sua sanção ou seu veto. Eu queria saber se a prefeita Vera Costa já tem uma posição desse projeto. Andressa, quando nós fizemos esse projeto, essa revisão geral, nós já colocamos, né, limitamos que seria para os efetivos, inativos e o magistério, porque nós sabemos do impacto, né? Mesmo falando que não precisa de fazer o estudo de impacto, porque é uma revisão geral, nós sabemos porque hoje é uma reclamação geral de todos os municípios, né? Até que agora, dia 12 ao dia 15, vai ter uma marcha dos prefeitos em Brasília, reivindicando melhoria na nossa arrecadação, principalmente do FPM, que a gente recebe 1%, e aí nessa marcha está reivindicando 2%. Esse mês, por exemplo, nós tivemos uma queda de 700 mil, né, que veio a menos praticamente na nossa arrecadação. A nossa folha esse mês ficou em 2.900.000. Então, assim, baseado nisso que nós fizemos, né, o projeto, junto aí com a Procuradoria, restrito a essas pessoas. Então, efetivos, inativos, né, pensionista e para o magistério. Assim, a gente sabe, né, que no caso aí, a Câmara de Vereadores é uma Câmara parceira, é uma Câmara merecedora, que vem trabalhando junto, né, buscando aí nos seus bairros, nas suas bases, buscando os problemas, trazendo para a gente, né, para o Executivo, para o Secretariado, para a gente estar solucionando. Sim, eu reconheço quem são merecedores, que nós, né, se tivéssemos condições, poderia dar esses 7% para todos. Mas nós tivemos aí uma dificuldade que o projeto ele veio num artigo único e que eu não posso vetar parcial, sabe? Não posso fazer um veto parcial. Porque, de repente, eu poderia vetar a parte que é do Executivo e deixar a parte dos vereadores, porque eles têm recursos para isso, sabe? Porque 6% do orçamento... Eles têm orçamento próprio, né? Tem orçamento próprio. 6% do orçamento é da Câmara, né? Então, eles têm orçamento para isso, merecem, mas eu, hoje, não tenho como vetar parcial, porque nós temos... foi feito num artigo só, né? E eu já fiz as contas, juntamente lá com a nossa secretária de controle, com o nosso procurador, fica mais ou menos aí, se eu conceder para a prefeita, para o vice-prefeito, para os secretários, no ano, dá praticamente 80 mil. E com esses 80 mil, eu já tenho outras prioridades, entendeu? Que é, por exemplo, a revisão do plano de carreira do servidor, que nós já fizemos uma pesquisa com o IBAM, e o IBAM já nos passou o orçamento
e esse orçamento fica em 80 mil. Então, assim, hoje, para administrar, a gente está tendo que administrar com prioridades, sabe? Porque o recurso realmente está apertado. Então, hoje, a minha prioridade é a gente fazer uma revisão no plano de carreira aí dos servidores, e eu quero, se Deus quiser, dar isso de presente no dia do servidor, que é em outubro. Sim, não estou fazendo uma promessa, eu vou fazer um esforço, porque aí já vai depender do IBAN, né, dessa contratação. Por ser um instituto, não precisa de licitação, então eu acredito que vai ter mais agilidade. Então, a posição da prefeita é o veto. É o veto. Então, esse projeto deve descer para a Câmara. Então, só para a gente continuar, para a gente encerrar também uma dúvida, a Jurema veio aqui ontem, né? Você já até falou um pouco desse assunto agora nessa resposta. 420, né, funcionários efetivos ganham abaixo de um salário, esses 7% nem mexeu, né, no dinheiro deles. Isso resolveria com o plano de cargos, Vera? Andressa, pensando nisso, que ano passado nós não demos aumento. Nós fizemos um auxílio alimentação de R$100. Porque ano passado, se eu fosse dar aumento, seria 3% ou menos que isso. Eu não tinha condição nenhuma, né? E isso não ia, como você disse, não ia fazer diferença para quem ganha menos com o salário mínimo. Então, o que nós discutimos, né, com o sindicato, com os servidores? Fui para o almoxarifado, fizemos uma palestra, conversamos, dialogamos, e eles também entenderam que seria melhor o auxílio alimentação. E eu passei o auxílio, que era de R$20, para R$100, que aí fez diferença. Mas isso eles não carregam para aposentadoria, entendeu? Então, assim, eu tenho um compromisso da gente poder fazer essa revisão no plano de carreira, porque aí nós vamos conseguir fazer com que esses servidores que ganham menos que um salário mínimo possam igualar, né, o seu salário e depois carregar para a aposentadoria, que é o mais importante, porque na hora que chega, né, o período de aposentadoria, que a pessoa muitas vezes precisa de comprar medicamento, às vezes está com, né, com alguma situação, está mais debilitado, e com um salário desse, então a gente sabe que realmente fica muito difícil. Então, assim, nós, né, a nossa administração, nós estamos muito preocupados com a vida do nosso servidor, né, nesse sentido aí, da gente poder chegar no final do nosso mandato, ver que servidor nenhum está recebendo menos que um salário mínimo. É uma coisa que não depende só da gente, né? Nós vamos estar trabalhando em conjunto, né, para a gente poder conseguir isso aí. Mas eu acredito que com esse trabalho em conjunto, a chance da gente conseguir até o final do nosso mandato é grande. Tá ok, Vera, acho que respondeu essas duas dúvidas, acho que eram dúvidas de todo mundo. A gente pode falar sobre o prêmio, né, que é um prêmio que ficou super em alta, né, o prêmio Sebrae, né, empreendedor. Vera, como é que foi receber esse reconhecimento? Você começou falando que teve essa ideia numa visita a uma cidade do interior do Rio, não é isso? Isso. Nós tivemos, né, como eu já disse aqui, em Cachoeiro, numa festa do Sebrae, e lá nessa festa nós tivemos uma palestra com o Helder, né, Salomão, ex-prefeito de Cariacica, e também teve uma palestra com Vinícius, prefeito de Três Rios. E assim, eu fiquei encantada com a palestra dele, com o desenvolvimento da cidade que ele apresentou. E ele colocou isso tudo, o desenvolvimento da cidade, todo em cima do prêmio Prefeito Empreendedor. E disse várias vezes lá que depois do Prefeito Empreendedor, que as portas se abriram. E eu falei, nós precisamos desse prêmio. Então, nós corremos atrás do prêmio também. E aí, quando chegou a nossa vez de fazer a inscrição, nós pesquisamos o que poderia ser feito, né? E aí, junto com a secretária de Planejamento e a secretária de Agricultura na época, Cristiane Fitarone, nós tivemos a ideia de estar inscrevendo a Feira do Produtor, né? Que é uma feira que
Como é que foram as mudanças assim dessa feira? Porque a gente viu que mudou muito, né, Vera? Mudou bastante. Baseado nesse projeto. Foi uma mudança radical, né? Uma mudança radical. Então, assim, nós vimos que a feira merecia um destaque, né? E desde 83, a feira existia dentro daquele galpão. 31 anos, muito tempo, né? A feira já existiu também na rua, ali atrás da rodoviária. Depois veio para o galpão. Então, nós convidamos os feirantes, os agricultores, e falamos que, demos a ideia, porque eles ganharam as barracas padronizadas logo no início do mandato, em janeiro, que foi um recurso do governo do estado. E falamos, não tem sentido essas barracas, né, padronizadas ficarem aqui dentro do galpão. E começamos a fazer palestra com eles, o Sebrae esteve presente também com palestras, e começamos a fazer esse trabalho. De início foi muito difícil, pessoas lá de dentro falando que a gente estava querendo tirar o ganha-pão, e muita dificuldade mesmo, sabe? Achando que a gente estava querendo prejudicá-los. E a partir do momento que eles foram em outras feiras vizinhas e viram que dava certo, eles começaram a ter interesse de fazer aqui em Iguaçuí para ser diferente. Isso, para ver, sabe? E nós incentivamos, demos apoio, porque eu falava o seguinte: não tem como vocês saberem se não começarem, se não fizerem pelo menos aí um mês de teste. E assim nós fizemos. Foram 2 meses de teste, e eu falei, se não der certo, a gente volta atrás. E foi um sucesso, sabe? Então, baseado nesse sucesso, que nós inscrevemos a feira do produtor como prefeito empreendedor. E aí a realidade dessas 36 famílias, se eu não me engano, né? Mudou? Vocês têm acompanhado essa modificação? Aumentou o lucro deles nas vendas? Ô Andressa, eu te falo, e falo para todos os ouvintes, que melhor do que esse prêmio foram, assim, os bons resultados, né, na vida desses produtores rurais. Porque de 30% a 40%, aumentou de 30% a 40% a arrecadação deles. Isso é nítido. Qualquer um que você chegar lá hoje e perguntar, eles falam que as vendas aumentaram muito. E assim, outra coisa que a gente vê que foi bom também, que se tornou um ponto de encontro. Não sei se você tem costume de ir lá, agora sim. Agora sim. Não, né? Então. Antes era muito cedo, né? Então, virou um ponto de encontro, onde as pessoas vão e comem um pastel, comem um churrasquinho, faz a sua compra, ainda encontra com um amigo, conversa. Então, assim, eu acho que ficou um ponto de encontro, um ponto que toda sexta-feira você tem onde ir, para até se divertir também um pouco. E vocês concorreram com grandes cidades aí, como Santa Teresa, né? Foram 21 projetos e 17 municípios. Então, assim, eu fiquei muito feliz, sabe? Na hora que chamou Iguaçuí, meu joelho tremia, eu não sabia nem que discurso eu fazia lá, porque realmente eu fiquei muito feliz. E antes de ir, eu falei com algumas pessoas aqui da feira, né, com alguns produtores, e eles ficaram na torcida. E agora, dia 3 de junho, nós vamos a Brasília. E eu quero levar um produtor da feira, onde eu falei com eles que, para eles darem os nomes lá para a Secretaria de Agricultura, para o nosso secretário Ivan, e nós vamos fazer um sorteio. E esse sorteio, quem for sorteado, vai com a gente a Brasília, e quem sabe nós vamos trazer aí o prêmio nacional. E assim, esse prêmio, além desse reconhecimento, o que de retorno tem para o município, além do reconhecimento que a gente sabe que vai ser grande daqui para frente? Mas assim, que ação tem do Sebrae com esse prêmio? Abre as portas, né, como eu já disse, principalmente aqui em Iguaçuí, que nós vamos ter nós vamos ter uma agência, né, aqui em Iguaçuí. A agência já está pronta, ali próximo ao campo de futebol, perto do Sonenzinho. E abre as portas
como a nossa feira já foi convidada para participar de uma feira fora do estado e também está convidada para participar de outras feiras aqui no nosso estado. E vai também, outros municípios já ligaram para o nosso município pedindo se pode vir aqui visitar e saber como que foi feito esse trabalho. Então, assim, eu acredito, né, que com esse prêmio a gente vai ter novas oportunidades aí de estar capacitando ainda mais, qualificando mais ainda nossos feirantes através do SEBRAE, e eu tenho certeza que através desse projeto, além de ter sido bom para o município e para os feirantes, eu acredito que vai ser bom para toda a população, porque o SEBRAE, não só estadual, mas nacional, vai estar enxergando o Guaçuí. E a ideia, existem planos, assim, eu sei que agora é um novo secretário da pasta, quem fez esse projeto foi a Cristiane, né, Fitaroni, mas existem planos para uma ampliação, para um aumento dessas feiras? Temos sim, o secretário, né, tem trabalhado lá junto com os feirantes, agora terminou, semana passada, uma capacitação junto ao SEBRAE, onde o secretário vem dando todo apoio, vem participando junto, e nós temos aí um projeto junto aos feirantes, que a gente já está fazendo uma reivindicação aí junto ao Estado, de comprar uma tenda grande para os dias chuvosos, né, para a gente poder estar colocando ali, cobrindo o espaço. E o outro projeto que a gente tem em vista também é o projeto o Vale Verde, né, para os servidores gastarem na feira. Vai estar ajudando o servidor, que é um recurso a mais e vai estar também incentivando o nosso agricultor, né, e gerando emprego também, porque em conversa já com alguns agricultores, eles falaram que com esse aumento de venda, eles tiveram também que passar a plantar mais, então tiveram que, alguns até contratar funcionário. E outros não, agregaram mais pessoas da família, porque não é a agricultura familiar, né? Então, algumas famílias agregaram mais pessoas da própria família. E outros, com a família pequena, tiveram que até contratar funcionários. Então, assim, está aumentando a condições de novos empregos também, né? Muito importante, Vera. Nossa entrevista está um pouco apertada, já encerrando. Queria te agradecer a presença. Ontem, no Dia do Trabalhador, né, muitos eventos na cidade, teve passeio, teve torneio. Eu acho que é importante a gente estar valorizando quem é daqui, não é isso? É verdade. Então, assim, eu até gostaria, Andressa, de deixar aqui um pedido, que você convidasse alguém lá da feira, sabe, para fazer uma entrevista, para ouvir da boca do produtor, ele falando o que mudou, a qualidade de vida que hoje ele tem, sabe? Eu acho que isso é importante para a gente. No momento lá que eu fiquei emocionada, não foi tanto pelo prêmio, foi de lembrar dos depoimentos dessas pessoas, sabe? De quanto melhorou a qualidade de vida deles. Então, assim, e ontem nós comemoramos, né, o Dia do Trabalho, e fizemos uma grande festa com o passeio ciclístico, e é tradicional já esse passeio ciclístico na nossa cidade, e assim, eu acho importante essa comemoração. Às vezes as pessoas falam, mas tem mais criança do que trabalhador, mas as crianças, a maioria, não estão ali sozinhas, né? Ela está com o pai, está com a mãe, está com o tio, com o avô. Então, assim, é um momento que um adulto que é trabalhador está ali se divertindo no momento de lazer com a criança. Então, assim, para a gente foi um evento, né, importante, e principalmente comemorar essa data, que nós temos aí várias profissões e que realmente precisa de ser comemorada, ter esse dia de destaque, porque se o nosso município, se o nosso estado, o nosso país, né, tem desenvolvido, é porque nós temos pessoas que trabalham, né? E isso é importante para a gente, principalmente aqui no nosso município. E aqui eu fico meus parabéns e o meu agradecimento
a cada trabalhador dessa cidade. Ok, Vera. Obrigada pelo bate-papo, obrigada pelas informações e um ótimo dia para você, um ótimo final de semana. Obrigada. Bom dia a todos os ouvintes e um bom final de semana para todos também.